Olá, irmãos e ouvintes que estão acompanhando o canal do Evangelho. Nós hoje vamos continuar aqui os nossos estudos no Evangelho de Mateus e hoje nós vamos ler a passagem da mulher cananeia e tentar tirar algumas lições para as nossas vidas. Essa passagem se encontra no capítulo 15, a partir do versículo 21 e vai até o versículo 28. A versão que eu estou usando é a NVI. Então vamos fazer essa leitura? O versículo 21 ele começa: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele momento, naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Esse relato ele é bem pequeno e ele conta a história dessa mulher cananeia que teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando olhamos para essa mulher, o que mais nos chama a atenção nela é a fé. É interessante que muitas mulheres na Bíblia, elas são famosas e conhecidas pelo seu nome, como Ana, Maria, que foi a mãe do Senhor Jesus, e tantas outras. Mas essa mulher aqui, ela não tem nem o nome dela mencionado. É simplesmente chamada de a mulher cananeia. Apesar de não ser conhecida pelo nome, ela foi conhecida pela sua grande fé. Tanto que o Senhor disse: Mulher, grande é a tua fé. Então, quando nós, enquanto cristãos, nós temos também que ser conhecidos por nossa fé, não apenas por nosso nome, não apenas por sermos cristãos, mas por nossa fé. Ela deve ser maior do que simplesmente carregar o nome de cristãos. E quando nós olhamos para a fé dessa mulher, nós tiramos algumas lições muito preciosas para a nossa vida enquanto cristãos. A fé daquela mulher, ela era uma fé que foi direcionada a Jesus. E é uma fé que apresenta algumas características muito bonitas, que nós vamos falar delas agora. Quando nós lemos o versículo 21, diz que Jesus estava saindo da região da Galileia e indo para uma região de Tiro e de Sidom. E no verso 22, temos também uma mulher agora saindo da sua região natural, ali da região de Tiro e de Sidom, e indo ao encontro do Senhor. Então, uma característica da fé, uma primeira característica, é a fé que ela move você. É uma fé que te faz sair do lugar em que você está em direção a Jesus. É uma fé que arrisca o desconhecido. Aquela mulher ela teve que sair da sua região e simplesmente ir em direção à região da Galileia. E ela não saberia se ia ou não encontrar o Senhor, mas ela arriscou, ela se moveu. Então a fé fez com que aquela mulher fosse movida do seu lugar em direção a Jesus. E é algo que deve estar em nós também enquanto cristãos. É uma fé que tem que nos levar a, a mover-se, a sair do nosso lugar em direção a Jesus ou em direção aos propósitos que ele tem colocado em nossa vida. E uma segunda característica, ainda no verso 22, é que a fé dessa mulher cananeia é uma fé que confessa.
Quando ela vê o Senhor, ela confessa ele como Senhor e Filho de Davi. É uma fé que gera uma confissão de quem é o Senhor. É uma fé que vai gerar um reconhecimento. E é muito interessante que uma mulher da região de Tiro e de Sidom, que não tinha muito conhecimento acerca do Messias, ela vem aqui e fala filho de Davi. Ou seja, ela está reconhecendo Cristo como o Messias. E isso é realmente muito maravilhoso. Quando nós, enquanto cristãos, nós temos também que ter uma fé que confessa o nosso Senhor, uma fé que reconhece Ele como uma identidade de fato que Ele tem, não somente do Messias, daquele que veio para nos salvar dos nossos pecados, mas também como Senhor, Senhor que pode realizar tudo em nossas vidas e que pode, inclusive, fazer isso com toda a misericórdia dele, como ele fez com essa mulher. A fé dessa mulher também revela uma outra característica. É uma fé que clama. No versículo 22, na tradução da Almeida, ela usa essa palavra gritando por clamando. Então, ela clama ao Senhor, clama por misericórdia. E quantas vezes nós, enquanto cristãos, temos clamado ao Senhor, né? Diante dos problemas que nós enfrentamos, será que nós estamos clamando ao Senhor? Será que a nossa fé, ela está revelando essas características que a fé da mulher cananeia tinha? Então, podemos pensar e comparar as características da fé dessa mulher com a nossa. A fé dessa mulher tem uma característica muito forte no versículo 23, porque depois dela ter clamado ao Senhor, Jesus ele não responde nenhuma palavra. Ele fica em silêncio. E é interessante que, mesmo diante do silêncio, essa mulher ela perseverou. Ela teve uma fé que foi capaz de superar aquele período de silêncio, período onde Jesus não falou com ela. E nós, às vezes, quando Deus não nos responde, nós ficamos muito agoniados, ficamos apressados. E isso num contexto geral, quando nós falamos com qualquer pessoa e não temos uma resposta, nós tendemos às vezes, a nos molestar por isso, às vezes ficar indignado. Mas essa mulher, ela estava diante do Senhor, ela estava diante do Senhor Jesus. E ela teve uma fé que esperava, porque ela sabia que ele era o único que podia resolver o problema dela. E essa fé dela superou o silêncio. E o silêncio é rompido por Jesus no versículo 26, quando ele respondeu que não era certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus estava querendo ensinar nessa passagem é que ele tinha vindo para Israel e que ele era o Messias ali enviado às ovelhas perdidas de Israel, mas ela não era da região de Israel. Porém, ela insistiu e disse que até os cachorrinhos comiam das migalhas que sobravam da mesa dos seus senhores. E então, Jesus a elogia e concede o pedido que ela tinha, que era de curar a sua filha que estava endemoniada. Com isso também, o Senhor ele estava mostrando que o Evangelho, a sua pessoa, ela não está restrita a um grupo específico, como o grupo dos judeus. O Evangelho, ele é um Evangelho universal, e a única condição para que se tenha acesso a esse Evangelho é a fé, unicamente nele. É por meio da fé que se acessa o Evangelho. É essa fé que nós vemos trabalhando aqui da mulher cananeia. Uma fé que reconhece o Senhor, uma fé que clama por misericórdia, uma fé que faz com que ela se ajoelhe e o adore. É uma fé que faz com que ela reconheça a sua posição diante dele. É essa fé
que faz com que ela receba não somente a cura da sua filha, mas a aceitação ali por parte do Senhor Jesus. Então, hoje, essa fé é a fé que o Senhor Deus procura nas pessoas, não somente em nós, enquanto cristãos que já entregamos as nossas vidas a Ele, mas também em pessoas que estão fora do nosso convívio, fora da nossa comunidade, fora do Evangelho, que ainda não creram no Senhor. Então, hoje, eu não sei se você é uma dessas pessoas que ainda não reconheceu o Senhor Jesus na sua vida, mas você, por meio da história dessa mulher cananeia, você também pode chegar diante do Senhor, se ajoelhar, reconhecer que você precisa dele e que ele, somente ele pode salvar a sua vida. E quando você fizer isso, você também será incluída no Evangelho. Você fará parte da família do Senhor. Porque o Evangelho, ele é para todos, todos aqueles que creem no Senhor. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa tomar essa decisão e assim também fazer parte do povo de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e nos encontramos no próximo estudo.